Você já pensou que olhar para o céu estrelado é como se estivéssemos olhando para uma máquina do tempo? Isso mesmo. As estrelas e galáxias distantes que vemos hoje são centenas, milhares, milhões, bilhões de anos atrás. Mas não é só isso. Ao olhar para algumas estrelas, podemos compreender como era o nosso Sol no passado e como ele será no futuro. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Hoje gostaria de apresentar um exemplo disso que acabamos de falar. Então, hora de começarmos o nosso vídeo. Como as estrelas morrem. De uma forma bastante simples, podemos dizer que o destino de uma estrela é determinado por sua massa. Ou seja, mais precisamente, dependerá da quantidade de material colocado na fornalha termonuclear durante os estágios iniciais da formação de uma estrela. Por exemplo, as anãs vermelhas com pouco brilho e de baixa massa podem, teoricamente, continuar a brilhar por trilhões de anos. Muitas anãs vermelhas provavelmente têm a mesma idade que a nossa Via Láctea, mas até agora, nenhuma anã vermelha antiga foi encontrada. Isso ocorre simplesmente porque o universo ainda não atingiu a idade em que as anãs vermelhas começam a se envelhecer. No extremo oposto das anãs vermelhas estão as massivas e brilhantes gigantes azuis e gigantes brancas. Com massas equivalentes a 10 a 15 vezes a do Sol, essas estrelas queimam em apenas alguns milhões de anos. Essas estrelas acabam encerrando suas vidas consideradas curtas pela astronomia com explosões de supernovas. Após essa explosão, sobra-se apenas um núcleo de uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Mas e as estrelas que estão na meia-idade, como o Sol? Dizem que essas estrelas possuem uma vida útil de 10 bilhões de anos. À medida que essas estrelas envelhecem, começam a se expandir por causa de algum tipo de reação termonuclear, se transformando numa estrela chamada gigante vermelha. Obviamente, as substâncias nela contidas desaparecem, o que significa a diminuição da sua densidade. Ao final, a atmosfera externa da estrela é varrida para longe por não conseguir manter sua gravidade. E assim começa o ciclo vicioso. Quando uma estrela se expande demais, ela não consegue mais manter sua forma e suas camadas externas começam a desaparecer. Isso faz com que a estrela perca massa e reduza sua gravidade. E, consequentemente, mais matéria é jogada no espaço, e a estrela perde cada vez mais massa. Bom, eu acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer, certo? Ao final, tudo o que resta é um núcleo da estrela, ou seja, uma anã branca. Mas como é possível saber disso? Mesmo que a vida de uma estrela seja curta, obviamente nem se compara com o tempo de uma vida de uma pessoa, não sendo possível acompanhar o início e o fim de uma estrela. No entanto, há uma razão pela qual chamamos o céu estrelado de máquina do tempo nesse vídeo. Se olharmos para o céu estrelado, encontraremos muitas estrelas de diferentes tipos e idades. Isso significa que é possível construir um modelo de como as estrelas de diferentes idades se comportam. No entanto, a maioria das estrelas são anãs vermelhas e estrelas amarelas, e laranjas como o Sol são muito raras, embora não tão raras quanto as estrelas gigantes. No entanto, as estrelas em seus últimos estágios de vida não vivem muito, então elas são estatisticamente ainda mais raras. Por isso, todas essas estrelas são muito valiosas para os cientistas. O fim da linha das estrelas gigantes. A CW Leonis, também conhecida como IRC+10216, foi uma das poucas estrelas que serviu para comparar e captar com sucesso o momento da morte do Sol. Como o próprio nome sugere, essa estrela está localizada a 650 anos-luz da Terra na direção da constelação de Leão. A IRC+10216 já está muito fraca por já ter perdido a maior parte do seu material e foi descoberta apenas em 1969. Essa estrela está em um estágio denominado estrela de carbono. Estrela de carbono é o estágio final de uma estrela gigante vermelha. Nesta fase ocorre um determinado processo na atmosfera que ocasiona o acúmulo de carbono. Especialistas estimam que resta a IRC+10216 no máximo 10 a 30 mil anos. Acredita-se que durante esse período, todo o material será desfeito, com exceção do seu núcleo.
A camada externa ejetada forma uma nebulosa planetária, que eventualmente esfria e se difunde no espaço. Para se ter uma ideia de como a CW Leonis perdeu peso, vamos apresentar alguns números simples. Há 1 bilhão de anos, quando a estrela surgiu seu estágio final, ela era pelo menos 3 vezes mais massiva que o Sol. Atualmente, a massa da estrela é estimada em 0,7 a 0,9 vezes a do Sol. Então, a estrela emagreceu pelo menos 1/3 de sua massa. Isso é, aproximadamente 70% da matéria já se difundiu no espaço. Além disso, a IRC mais 10216 é uma estrela enorme, com um raio equivalente a 500 vezes a do Sol. Esse corpo possui ventos muito fortes. Por isso, a matéria é liberada da estrela para o espaço como um fluxo. E o raio da bolha de vento estelar, que se forma por esse vento, atinge 84.000 unidades astronômicas. A propósito, existem várias teorias sobre o limite da heliosfera, mas em nenhum dos casos o raio excedeu 250 unidades astronômicas. Isso significa que a heliosfera tem 1/336 o tamanho de CW Leonis. A CW Leonis perde 400 toneladas de material todos os dias. Acredito que seja possível imaginar uma perda de um volume com 23 zeros. Existe também um outro fato interessante. Na verdade, a heroína nesse vídeo pode ser chamada de planeta oceânico. Há alguns anos, vestígios de vapor de água de quase 1000 graus Celsius foram encontrados na atmosfera dessa estrela. Saber de onde veio esse vapor de água é uma questão difícil. Talvez essa estrela já possuísse vários planetas oceânicos que acabaram se queimando por causa do crescimento dessa estrela. Ou pode ser que tenha ocorrido alguma reação química desconhecida. Quando isso acontecerá com o Sol? Quando se olha para a CW Leonis, sente-se como se estivesse olhando para o Sol do futuro. Mas quando exatamente será que o Sol se tornará como CW Leonis? Haverá diferenças entre o destino do Sol e do IRC mais 10216? Ao final desse vídeo, vamos abordar essa questão. O Sol atual é uma estrela de meia-idade. Possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos e começará a se tornar uma gigante vermelha por volta de 5,5 bilhões de anos. Certamente, se você não conseguir escapar da Terra, não será capaz de ver isso. A luminosidade do Sol continuará aumentando e após 1 bilhão de anos não existirá mais vida na Terra. A Terra se tornará um planeta como Vênus. Entretanto, diferentemente de Vênus, as nuvens na atmosfera não serão nuvens de ácido sulfúrico, mas nuvens de vapor de água dos oceanos. E, finalmente, a Terra permanecerá dessa forma por mais alguns bilhões de anos. E, finalmente, o Sol entra no processo da gigante vermelha. Como uma gigante vermelha, o Sol começará a se expandir incontrolavelmente e se tornará cada vez mais brilhante. A luminosidade atingirá o seu máximo quando o Sol tiver pouco mais de 12 bilhões de anos. E a superfície da Terra se transformará num mar de lava. O Sol engolirá Mercúrio, Vênus e poderá engolir até a Terra. Então, finalmente, o Sol ficará como a CW Leonis que conhecemos hoje. O Sol inflará, perderá matéria e se tornará uma gigantesca nebulosa planetária que flutuará pelo espaço. E ao final, restarão apenas as anãs brancas. Os planetas distantes podem acabar se distanciando do sistema solar. Isso ocorre porque a atração gravitacional do Sol ficará tão fraca que não conseguirá mais manter os planetas. O planeta pode se tornar um planeta interestelar no espaço, ou permanecer em seu lugar. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Talvez quando esse cataclismo acabar, nossos descendentes queiram viajar em naves espaciais para sua terra natal, onde ficava o nosso sistema solar. Mas pode ser que a única iluminação existente para guiar a espaçonave seja o Sol, um ponto brilhante e pálido no céu. Não esqueça de se inscreverem no canal e curtir o vídeo. Compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais. Chegou a hora de nos despedirmos aqui do nosso canal. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.